Análise do elenco do Palmeiras de 2025 feita por vocês. Exatamente, esse é um dos vídeos que a gente fez aí, especial de fim de ano, onde vocês analisaram o elenco do Palmeiras e eu trouxe aqui os argumentos, os números, as estatísticas para vocês tomarem as decisões, porque são vocês que mandam aqui nesse canal, tá bom? Vamos lá para uma das análises do nosso elenco dividido por posições. Zagueiros! E ó, temos 4 opções de enquete, não 5, mas tivemos 5 zagueiros no ano. Então eu vou tirar quem teve menos jogos, e quem teve menos jogos foi o Benedetti. Eu vou fazer isso com todas as posições, quando tiver mais do que 4 jogadores. Então vamos lá, quem foi o melhor zagueiro? E aí vocês vão votar aí. Gomes, Murilo, Bruno Fux. Eu não vou escrever o nome inteiro, no que dá trabalho. E Mikael. Enquete começou. Vamos lá. Os números deles são legais, tá? Eu trouxe as estatísticas seguintes. Jogos como titular, gols e jogos sem sofrer gols. Acho que aqui a gente vai tirar uma boa avaliação, ó. Gustavo Gomes, 53 jogos, 51 como titular. 6 gols e 22 sem sofrer gols. Murilo, 45 jogos, 44 como titular, 2 gols e 20 jogos sem sofrer. Bruno Fux, 44 jogos, 31 como titular, 3 gols e 13 jogos sem sofrer gol. Mikael, 28 jogos, 25 como titular, 0 gols e 8 jogos sem sofrer gol. Benedetti, 12 jogos, 8 como titular, 1 gol e 0 jogos sem sofrer gol. Sempre que o Benedetti jogou, o Palmeiras tomou gol. Mas também só jogou em barca, né? E aí, vamos lá. O cara que mais fez gol foi o Gustavo Gomes. E é pouco, tá? 6 gols. Em 2022 ele fez para mais de 11, 12. O Murilo também. E aí já entra muito da minha crítica na nossa bola parada ofensiva, que tá péssima, tá? Péssima. Pô, não é possível, cara. Já foi muito melhor, tá? Mas enfim. Coloquei esse dado aqui porque pra gente perceber o quanto a nossa bola parada ofensiva foi ruim esse ano. Se a gente somar Gustavo Gomes 6, Murilo 2 e Bruno Fux 3, ó, dá 11 mais 1 do Benedetti. O Benedetti fez um gol? Que jogo que o Benedetti fez um gol? Tá aí nas estatísticas, mas tá bom. 12 gols dos nossos zagueiros. 12 gols dos nossos zagueiros. Na verdade, o Benedetti não fez gol, né? Fez contra o Grêmio, pô. Tá certo. Quantos? 12 gols do nosso zagueiro. Em 2022, só o Murilo fez 12. Só o Gomes fez 12. Olha só. O que cada um deles fez em 2022, que foi um ano mágico de nossa bola parada ofensiva, o que um fez em 2022, todos somados fizeram em 2025. Alguma coisa tá errada. Pra mim tá muito claro. Mas enfim, vamos avaliar os caras. E aí a gente vê o Gomes, 22 jogos sem sofrer gols. Na média, a do Murilo é melhor, tá? Porque são 20, são 2 a menos. Só que ele tem 5, 6, 7, 8 jogos a menos do que o Gustavo Gomes. A média do Murilo é melhor de jogos sem sofrer gols. A do Bruno Fux é bizarro, mano. Ele tem apenas 13 jogos sem sofrer gols. Praticamente a mesma quantidade que o Murilo. Claro que ele teve muitos jogos como reserva. Mas assim, isso mostra muito que no final da temporada, quando o Fux ganhou espaço, o Palmeiras começou a tomar gol todo jogo, né, mano? Aquela época das goleadas era 4-1, 5-1, 3-1. Sempre tinha um, né? Então o Bruno Fux teve poucos jogos sem sofrer gols, apenas 13. Mikael 8, que é uma média razoável ali na média da galera, e o Benedetti 0. Gustavo Gomes, acho que teve uma boa temporada, foi melhor do que a temporada passada. Pra mim, a mesma avaliação do Everton, tá? A do Murilo, cara, péssima temporada do Murilo, velho. E aí, o Gomes, cara, quando não deu na técnica, foi na raça, velho. E ele ficou muito marcado por, às vezes, virar centroavante, mas aí é muito mais culpa do Abel do que dele, mano. É ele quem fica marcado, mas a culpa é do Abel, né? Pra mim. Agora, o Murilo, cara, ele começou a errar tudo. Fisicamente ele não parecia confiável, mas tecnicamente ele foi muito mal. E ele errava, só que aí que tá, ele é um cara de personalidade. Ele erra, ele tenta de novo. E às vezes, Murilo, você precisa fechar a casinha, irmão. Às vezes você precisa olhar e falar, eu tô errando, vou fazer o arroz com feijão.
Só que o Murilo erra, o que ele faz? Na próxima ele quer dar uma inversão de bola lá no ponta. Aí ele erra de novo. Aí ele quer tentar sair jogando, ele erra. E aí cada vez que ele vai errando, ele vai tentando fazer coisas mais mirabolantes pra dar a volta por cima. E vai errando. E esse ano dele virou uma bola de neve de erros, mano. Teimosão. Murilo teimosão. Se ele fizesse só arroz com feijão, eu acho que ele dava a volta por cima. Mas ele parecia que, pô, pra ele dar a volta por cima, ele precisava fazer alguma coisa fora da curva. E, mano, não para com isso, velho. Bruno Fux, cara, defendendo, acho que ele foi melhor que o Murilo. E construindo, foi nosso melhor zagueiro na defesa, construindo, né? Construindo como zagueiro. Ainda fez um bico de volante e eu acho que ele foi bem nos jogos lá. Certo? O Bruno Fux, pra mim, foi o melhor zagueiro do Palmeiras no ano, no geral. E o Mikael, cara, eu sinceramente não acho que ele foi tão tenebroso como vocês falam, mano. Eu acho que ele fez jogos ruins. Ele começou bem, depois ele decaiu. E as últimas partidas do Mikael não foram tenebrosas, não, mano. Não é tudo esse lixo que vocês falam como se ele fosse o pior do planeta. Não tem, pra mim, não tem futebol pra jogar no Palmeiras. Mas eu acho que pegaram no pé do Mikael a um ponto que, cara, ele fazia partidas ok, não errava nada, mas vocês insistiam em falar que ele foi mal, porque vocês pegaram um bode do Murilo, mano, do Mikael. Então, de verdade, pra mim o Mikael ele não teria nem que continuar. Mas eu acho que ele foi melhor que o Murilo no ano, de verdade. Eu acho que o Mikael foi melhor do que o Murilo no ano. Vocês vão me julgar. E o Benedetti, cara, Benedetti fez um péssimo jogo contra o Bahia, mas fez outros bons jogos no fim do ano. Certo? A minha avaliação, e aí eu vou ver quem que vocês escolheram. A minha avaliação na tier list é a seguinte. Deixa eu achar aqui a tier list. A minha avaliação na tier list é a seguinte. Ó. Agora eu preciso achar a galera aqui, ó. E pra achar, o Murilo e Mikael estão juntos, vou deixar eles por último. Gustavo Gomes, pra mim ele foi bom. Boa temporada do Gustavo Gomes. Fux, bom. Benedetti, cadê o Benedetti? E agora pra achar o Benedetti, cara? Ó, o Benedetti tá aqui. Vou colocar o Benedetti no médio. Ele jogou pouco, mas do que ele jogou, ele começou mal, mas depois ele melhorou. Acho que um bom é muito forte. Agora, sinceramente, vocês vão querer me fuzilar aqui. Vou falar a minha opinião, porque eu analisei todos os jogos, então eu me considero com um mínimo de embasamento para falar isso. E eu acho que vocês pegaram no pé dele. O Mikael foi médio. O Murilo foi ruim. Vocês podem se desinscrever agora do canal se vocês quiserem. O Mikael foi médio. O Mikael foi médio. Dentro do que eu esperava, não esperava nada dele. Ele chegou bem, fez um baita jogo contra o São Paulo, contra o São Bernardo. Depois ele começou a fazer um jogo ruim atrás do outro. E aí a galera pegou o bode dele. Os últimos jogos da temporada não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada. Pro nível dele, eu acho que ele foi médio. Médio. E o Murilo, pro nível dele, ele foi... Se tivesse uma categoria abaixo do ruim, eu botava. Acabei de colocar os números aqui, Gustavo. Acabei de colocar os números aqui. Mas depois a gente pode fazer uma comparação só dos dois aí, só pra gente analisar. Vamos encerrar a enquete. O melhor, vamos lá, a Inhaca era quando ele jogava com o Vanderlan. O Vanderlan saiu, o Murilo voltou, o Mikael passou a jogar bem, de fato. De fato, bom ponto, eu não tinha pensado nisso, mano. Ó, em último ficou o aí, só, quem foi o melhor zagueiro? 1% Murilo, 10% Mikael, é os safadinhos que querem zoar, 26% Fux. Eu esperava que vocês iam botar o Fux, tá? Porque pra mim ele foi o melhor. Mas vocês escolheram, então o nosso melhor zagueiro foi Gustavo Gomes. Enquete encerrada e o Gomes sobe aqui pro melhor da posição. E depois a gente vai escolher quem que foi o melhor da temporada. Tô gostando dessa dinâmica, rapaziada. A régua não devia ser a mesma pra todo mundo? Não. Entende o seu ponto, mas eu acho que você tem que avaliar pelo potencial do cara. Tipo assim, se eu tenho o Ronaldo Fenômeno e o Rony no meu time, e os dois fizerem 10 gols na temporada, eu vou achar que a temporada do Rony foi uma pica. E a do Ronaldo foi meia boca. Entendeu? Porque o Ronaldo era pra enfiar 40 gols na temporada. O Rony era pra enfiar 2 gols. Tá ligado? O preço eu não coloco não, Miguel. O preço eu não coloco não. Porque o Mikael foi caro. Só que
Aí a gente já não concluiu que a diretoria errou em pagar caro, então aí o erro é da diretoria. O cara não pode ser avaliado pelo preço que pagaram nele. Eu não enxergo dessa forma, não. A gente tem que avaliar a diretoria como um erro de pagar um valor caro num jogador limitado. Agora, o jogador não tem culpa do preço dele, né, mano? Então é isso, rapaziada, curtiram esse vídeo? Não sei qual exatamente foi a posição que você viu hoje, porque eu tô colocando esse corte final em todos os vídeos, né? Pô, não vou gravar um pra cada um, mas deixa a sua opinião aqui. Lembrando, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no meu canal. E se você curte essa dinâmica, pode dar muita atenção pro chat, do chat ter voz mesmo no canal. É isso que a gente fez durante todo o ano de 2025. Caso você não conhecia meu trabalho, agora você tá conhecendo. Em 2026 a gente vai fazer em dobro, tá bom? Deixei esses vídeos programados já enquanto eu tô num período de 5 ou 6 dias viajando aí, um período de férias, porque eu mereço, por favor, também, né? Tinha tirado 2 dias de férias no ano, que é quase nada, né? E foi um ano muito estressante e 2026 promete ser ainda mais cansativo, né? Então, tô dando uma descansada enquanto vocês estão recebendo esses vídeos aqui. Não deixei o canal sem vídeos. Então dá uma moral, deixa o like, deixa o hype. Me segue lá no Instagram, tá bom? Os vídeos de mercado da bola eu vou soltando aqui de uma maneira mais no shorts, mais precária lá da praia mesmo. Mas eu não vou deixar de trazer conteúdo aqui não, fechou? E em 2026, ó, deu até uma tremida na tela aqui, ó. Em 2026 eu prometo o dobro de conteúdo por aqui, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.